Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, é o seguinte, já que eu estou falando de dízimo, né, que eu toquei naquele assunto do pastor Cláudio Duarte, eu decidi então fazer um vídeo aqui, um esbocinho bem mais detalhado, explicando para vocês o que era o dízimo segundo a Bíblia, os tipos de dízimos no plural, tá? Vocês vão ver que o dízimo tinha toda era diferente do dízimo atual, entendeu? Tinha mais de um tipo de dízimo, tudo. Então eu fiz um vídeo para explicar para vocês e também para os cristãos. Então se você tiver algum amigo que for dizimista, manda esse vídeo para ele, ou aprenda aqui no vídeo, aqui com esse bolsinho que eu fiz, e explica para ele como é que era o dízimo nos tempos bíblicos, tá bom? Lembrando que quem puder já dar um like no vídeo, isso vai ajudar a aumentar a atividade, o alcance do canal. Vocês sabem que o YouTube tá bugado, o algoritmo do YouTube tá ruim, é um dos motivos que eu ando chateado já com o site, tá bom? Então isso vai estar ajudando aí o canal, pelo menos nessa reta final aqui, que finalzinho de mês ajuda até meu AdSense, tá bom? Então vamos lá. Dízimo segundo a Bíblia. Vamos começar com um termo. Dízimo em hebraico possui dois termos, assar, que nem Deuteronômio 14, e massar ou maser, como por exemplo em Malaquias. Ambos derivados da palavra eser, que é 10 em hebraico. Logo, o termo significa a 10ª parte de algo, não necessariamente dinheiro, como hoje em dia é feito. Vou dar um exemplo aqui em Ezequiel. O efá e o bato serão de uma mesma medida, de modo que o bato contenha a 10ª parte, aqui ó, eser. Só que aqui no caso é maser, né? A 10ª parte do homer, e o efá a 10ª parte do homer. Inclusive acho que é homer, eu li errado, perdão. Conforme o homer será a sua medida. Então note que aqui Ezequiel está falando de unidades, de medida, e ele usa o termo dízimo, que era a 10ª parte dessa medida hebraica aqui, homer. Outro exemplo, aqui ó, em hebraico para quem quiser ver, ó, maser, e aqui tem outra palavrinha, tá? Que não é bem maser, mas em português eles traduzem igual porque também é uma 10ª parte. Aqui é veassirat, tá? Que também se refere à 10ª parte. Outro exemplo, aqui na Abraão e Melquisedeque. Teve uma guerra de 4 reis contra 5. Abraão ajudou nessa guerra, ele saiu do lado vitorioso. E aí tem uma entrega de despojos de guerra, que é chamado de dízimo. Ó, e abençoou aqui a Melquisedeque e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Eu até tirei o nome de Abraão aqui, porque não tem no hebraico, tá, pessoal? Então o que acontece? Melquisedeque deu uma parte, uns 10%, ou a 10ª parte, daqueles despojos de guerra que eles saíram vitoriosos para Abraão. Ok, o nome de Abraão só aparece no versículo 19, ó, Abraão, e aqui tem o termo maser, que é o termo dízimo, tá bom? Em sua raiz temos o termo issaron, aí é a raiz da palavra, que significa 10ª parte. Também o termo eser, que significa 10, e a outra raiz que eu mostrei aqui. E o termo assar, que significa dar o dízimo, dar a 10ª parte. Na raiz anterior temos desta palavra um termo muito interessante que é asa, que significa fazer, fabricar, realizar, e também maase, que significa feito, obra. Dízimo em grego é o termo degate, ou pagar o dízimo, apodekato, tá? Essa palavrinha aqui, ó, e traduzida como um décimo, tá bom? Então nós vimos o termo, deu para entender, quem não entendeu vê com calma, devagarzinho, vai pausando o vídeo, tá? Mas deu para entender que dízimo era a 10ª parte, pode ser a 10ª parte de qualquer coisa, tanto do homer, quanto do despojo de guerra, tanto de outra coisa qualquer. Então o dízimo necessariamente não é dinheiro, tá? Então é o primeiro ponto. Agora nós vamos ver o segundo ponto. O que eram então os dízimos? Dízimos era a 10ª parte da colheita ou as primícias do gado dos israelitas. Israel era uma nação agrícola e dízimos era o que eles produziam de alimentos. Deuteronômio 14, 22. Preste atenção o que diz aqui, ó. Certamente darás os dízimos, note que aqui é no plural, de todo o fruto da sua semente. Semente. Dinheiro, a gente planta dinheiro, pessoal? Não. Então aqui é da semente que Deus está falando. Que cada ano se recolher no campo. Outro detalhe interessante, as colheitas eram feitas anualmente, ó. Então todo ano, quando tivesse colheita, anualmente tinha que dar o fruto do quê? Da semente. Então não era dinheiro. Vamos ver mais um exemplozinho aqui, ó. Esse versículo que eu citei está aqui em hebraico, ó. Haitizá Hashadá, tá? Fruto da sua semente. Haitizá Hassadá, aqui é Sadá, não é chá, perdão. Eu não estou enxergando bem, pessoal. Vou ver se eu consigo fazer meus óculos, tá? Esse ano. Não fica difícil até para fazer esses esboços aqui. Vão dando like aí no vídeo, pessoal, por favor. Malaquias 3:10, que os pastores tanto usam, né, nas igrejas. Tem até alguns envelopezinhos com isso, né? Ó. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. É plural. Dinheiro tem plural? Não. Por que aqui é plural? Porque é o dízimo de tudo que a pessoa produzisse. Para que haja o quê? O mantimento.
Então aqui não está falando de dinheiro, é mantimento. Eu traz os dízimos, na casa do tesouro era o local do templo. Eu já tenho um vídeo específico de Malaquias aqui, mais detalhado, tá? Na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, que é uma expressão que significa mandar chuva, tá, do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Então, esse próprio versículo de Malaquias que eles tanto usam, o versículo atesta que é mantimento, tá? Mais um exemplozinho aqui do Novo Testamento. O próprio Jesus ele fala assim para os fariseus: ó, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Tá? Então aqui tem até um contextozinho aqui por trás desse versículo, que não cabe aqui, mas é só para citar que até o Novo Testamento atesta que o dízimo era coisas de alimento, não tinha nada a ver com dinheiro. Na época de Jesus tinha dinheiro, o pessoal tinha, tanto que deram lá uma dracma, né, para Jesus, que tinha o rosto de César, né, esculpido, e perguntaram se devia pagar imposto. Então tinha dinheiro. Jesus não viu aquela mulher, a pobre viúva, colocar uma moedinha lá no templo? Ele falou, essa mulher deu tudo que tinha. Então tinha dinheiro. Mas você vê que aqui, ó, na época de Jesus, eles não dizimavam dinheiro. Era alimentos. Então, não tem muito o que contra-argumentar disso, entendeu? E para quem eram os dízimos? Então nós já vimos o termo, e nós já vimos o que era. Eram alimentos e a 10ª parte. Então, tinham 3 tipos de dízimo, tá? O primeiro é o Maser Rishon. Rishon é primeiro em hebraico. Em números, o dízimo é dado aos levitas, mas também é um imposto para o levita pagar ao sacerdote. Esse dízimo é chamado de Maser Rishon, o primeiro dízimo que é destinado aos levitas. Isso aqui, pessoal, é uma imagem que eu procurei no Google, tá? Isso aqui são levitas em Israel, tá? Para quem não sabe, eles existem até hoje. Então foi para esse grupo aqui, chamado levitas, descendentes de Arão, que Deus determinou que recebesse o dízimo. Não tem nada a ver nem com pastor, nem com padre, ou com pessoas que se fazem sacerdotes hoje em dia, né? Pega uma Bíblia, sai pregando e começa a receber dízimo dos outros. O dízimo é para esse grupo aqui, ó, os levitas, tá? Olha o que Deus falou aqui, ele está sendo bem claro. Ó. Aqui eu estou lendo, só para mostrar para vocês, número 18. Eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos, aos filhos de Levi, ó, são esses aqui, tá? Em Israel por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação. Aqui eu grifei em vermelho, tá? Que eu vou fazer depois uma análise disso daqui, que eu achei curioso que ele fala nunca mais, dando a entender que antes os israelitas se chegavam à congregação. Para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas executarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será. O que ele está dizendo? Que é para sempre. Então Deus determinou que para sempre fossem os levitas que tinham que receber os dízimos. E no meio dos filhos de Israel, que nenhuma herança terão, porque os dízimos dos filhos de Israel, que é a 10ª parte, nós já vimos o termo, que oferecem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas. Porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. A herança aqui é a partilha das terras, tá? E falou o Senhor a Moisés, dizendo, também falará aos levitas, e dir-lhes-á, quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado por vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, os dízimos dos dízimos, tá? Então os levitas também davam dízimo, tá? Aqui, ó. Maser, ma-hamaser. Eu não estou enxergando isso aqui é um men. Mas enfim, maser, men, man, hamaser. Ou seja, o dízimo dos dízimos, tá? Então pergunta, algum pastor atualmente é levita? Ele é descendente de Levi? Algum pastor dá esse dízimo do dízimo? Qual é o papel do pastor na igreja? Ele é o sacerdote ou ele é o levita? Porque se ele é o sacerdote, beleza, então ele teria que receber o dízimo dos levitas. Tem levitas hoje em dia na igreja dele? Agora, se ele é o levita, ele tinha que dar isso aqui, ó, maser, ma, hamaser, ou seja, o dízimo dos dízimos, tá? O segundo tipo de dízimo, maser sheni. Na verdade, o maser sheni é um dízimo cerimonial e não era 10% de toda a colheita. Vou até destacar aqui para vocês perceberem ó, a malandragem. Como é diferente, ó. Não era 10% de toda a colheita, mas a 10ª parte dos melhores frutos da colheita. Então, se o cara fazia uma colheita de abacaxi, por exemplo, primeiro ele separava os melhores abacaxi. Esses aqui ficaram
bonitos, tal, dá para vender, e aqueles outros ficaram mais murchinhos, sem graça, não sei o quê. Então daqueles que eram os melhores, é que ele separava a 10ª parte. Então não era a 10ª parte de um todo, mas a 10ª parte dos melhores. Ou seja, de toda a colheita era separada a melhor parte, preste atenção. E dessa melhor parte, então, que era retirado os 10% para dizimar. Então não era 10% do que a pessoa tinha, era 10% da melhor parte, a pior parte não era contada, tá bom? Esse dízimo deveria ser levado para dentro dos limites do templo em Jerusalém, para ser comido pelo marido, esposa, filhos, servos e até mesmo pelos levitas. Olha quem comia o dízimo, o marido, a esposa, todo mundo. O fiel hoje em dia que vai lá na igrejinha dar o seu envelopezinho de dízimo, ele participa de comer o dízimo, daquilo que o dízimo pode comprar? Esse dízimo a pessoa não poderia comer em sua própria casa, onde achasse melhor, mas deveria ser levado a Jerusalém para poder comer. Vamos ver aqui em Deuteronômio 12, 17 e 18. Dentro das tuas portas, ou seja, na sua cidade, no seu arraial, distrito, etc., não poderás comer o dízimo do teu grão, nem do teu mosto, nem do teu azeite, nem os primogênitos das tuas vacas, nem das tuas ovelhas, nem nenhum dos teus votos que houvera prometido, nem as tuas ofertas voluntárias, e nem a oferta alçada da tua mão. Mas os comerá, ok, a pessoa comia, o dizimista, presta atenção, o dizimista também comia do dízimo. Eu vou explicar isso aqui também, tá? Mas o comerá perante o Senhor teu Deus no lugar que escolher o Senhor teu Deus. Quem ia comer do dízimo? Tu, que é o dizimista, o teu filho, a tua filha, o teu servo, a tua serva e o levita que está dentro das tuas portas. Naquela época os levitas moravam na terra dos outros, né, que eles não tinham herança, então eles levavam o levita junto, quase como de estimação. E perante o Senhor teu Deus te alegrará em tudo que puseres a tua mão. Olha que interessante, o dizimista comia do dízimo. Note que o dizimista também comia do dízimo, agora eu vou explicar. Na verdade, as primícias eram ofertadas e o que sobrava o dizimista podia comer. Isso tem a ver com a analogia do pastor, que eu já expliquei aqui para vocês em vídeo. O pastor apacentava as ovelhas. O que é apacentar? É levar as ovelhas para pastarem, comer capim, se alimentar. E depois o pastor se alimentava da própria ovelha. Ele pegava uma ovelha qualquer, matava e comia. Então era um ciclo de mão dupla. Um alimentava o outro. Então os pastores ajudavam os necessitados, né, nessa época de Israel, e também alimentavam os dizimistas que alimentavam. Então quando o cara ia lá levava, por exemplo, uma vaca inteira para ser dízimo, eles pegavam lá uma parte para o sacerdote, para o levita, e o que sobrava o cara comia lá, com a esposa, com a filha, com o servo, com a serva, todo mundo comia. Então não era bem assim como as pessoas pensam, que era só o sacerdote, o levita que comia. Não, o dizimista também consumia daquilo, porque é um ciclo de mão dupla. Eu já expliquei dessa analogia de pastor aqui no canal, tá bom? Aí é o que diz aqui em Deuteronômio 14, 22, ó. Certamente darás os dízimos de todo o fruto de tua semente, que eu já mostrei ali, ó. E que cada ano se recolher no campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, que seria o templo, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto, do teu azeite primogênito, de tua vaca, das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. E quando o caminho te for tão comprido que não possa levar, por estar longe de ti o lugar que escolheu o Senhor teu Deus para ali pôr o seu nome, ou seja, quando o cara estivesse longe de Jerusalém, quando o Senhor teu Deus estiver abençoado, então vende-os, ou seja, vende a vaca, os grãos que você colheu aí, e pega o dinheiro na tua mão e vai no lugar que escolheu o Senhor teu Deus. E aquele dinheiro darás por tudo que desejar a tua alma, por vacas, por ovelhas, por vinho, por bebida forte, tá? É charcar em hebraico, é bebida forte sim, e por tudo que pedir tua alma. Ó, come-o ali perante o Senhor teu Deus. Alegra-te tu e tua casa. Então vamos supor que o cara tivesse que levar, sei lá, 2 vacas para Jerusalém. Ele fala, poxa, eu não vou conseguir fazer essa viagem que é muito longe. Ele vendia as vaquinhas lá para um vizinho, pegava o dinheiro, chegava lá e comprava o equivalente da oferta dele e comia. O dizimista comia, pessoal. Então não era uma exploração do fiel como a gente vê hoje em dia. O dizimista também tinha direito a participar. O dizimista hoje em dia que vai lá na igreja, dá o seu envelopezinho com 10% do seu salário, ele participa de alguma coisa que esse dinheiro compra? Não, pessoal. Tem pastor aí que compra até fazenda, e aí do dizimista se quiser ir visitar a fazenda do pastor. Arrisca os seguranças meter fogo. Então vão entendendo aí com calma isso aqui, tá? Esse segundo dízimo não isentava a pessoa do primeiro dízimo, tá? Logo, esse segundo dízimo, Maser Sheni, que também era tirado de dentro de um ciclo sabático, vocês vão entender o que é isso, era para ser comido diante do Senhor para temor e alegria. Observação, dentro desse ciclo sabático, que é 7 anos, sábado, esse segundo dízimo, que é o Maser Sheni, se refere ao melhor da colheita dos anos, ó, do ano 1, 2,
do ano 4, 5 e 7, tá? Note que aqui eu pulei o ano 3, tá? E o ano 6 também. As colheitas que aconteciam nos anos 3 e 6 tinham um outro propósito que nós vamos ver agora no outro tipo de dízimo. Então esse dízimo aqui que era dado lá no templo, que a pessoa ia, podia até comer do dízimo, ele era só desses anos, ó, 1, 2, 4, 5 e 7, tá bom? Pergunta, pastores recebem dízimo a cada período? Tipo assim, só uma vez por ano? Não, porque não vivem sob uma sociedade agrícola. Eles recebem parte do salário do fiel, não de uma produção de um ano inteiro. Existe atualmente o templo para se levar os dízimos? Deus falou que poderia se levar em qualquer lugar e pronto? Então fica aí para reflexão. E o terceiro tipo de dízimo é o Maser Ani. Veremos agora o terceiro tipo de dízimo no Antigo Testamento, conhecido como dízimo do pobre, em hebraico Maser Ani, dízimo do pobre. Preste atenção. Porém não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de 3 anos, aí o ano 3 que eu mostrei ali para vocês, tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano, note que é o período de um ano, tá? E os recolherá dentro de tuas portas. Então aqui não precisava ir para Jerusalém. Se o cara estivesse, por exemplo, em Belém, deixava lá em Belém mesmo, tá? Então virá o levita, pois não tem parte nem herança contigo. E o estrangeiro, ó, que nem sequer era judeu, o estrangeiro podia ser um etíope, podia ser um egípcio, não importa, era o estrangeiro. E o órfão e a viúva, o órfão que não tinha pai e mãe, a viúva que não tinha marido, que estão dentro das tuas portas ou da sua cidade, e comerão, e fartar-se-ão. Aqui quem que comeria o dízimo? Ó? O estrangeiro, que era pobre, o órfão e a viúva, os necessitados. Para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Aqui, ó. Então, uma vez a cada 3 anos, o dízimo era só para esse grupo de pessoas, para os pobres. Claro que tinha o levita também, ó. Não desamparará os levitas, mas basicamente era destinado aos pobres. Vamos ver aqui Deuteronômio 26, ó. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita, no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, ó, o ano terceiro, viu? Então darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. Não falei que a preocupação de Deus era com órfão, estrangeiro e viúva? E dirás perante o Senhor teu Deus, tirei da minha casa as coisas consagradas e as dei também ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, conforme a todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Não transgredi os teus mandamentos, e nem deles me esqueci. Já imaginou se toda a igreja fizesse isso a cada 3 anos, destinar o dízimos para os pobres? Eu ia ser o maior defensor do dízimo aqui no canal, pessoal. O tanto de gente pobre que passa fome no Brasil, que ia ser ajudada, nem que fosse a cada 3 anos, com cesta básica, comida, arroz, feijão. Eu ia ser o primeiro a defender. Tá dando para entender, pessoal? Maser Rishon, que é o primeiro dízimo que é para o levita. Maser Sheni, que é o segundo dízimo, que era dado lá em Jerusalém, tá? Ao final da colheita de cada ano. E aqui o Maser Ani, que era o dízimo do pobre. Pergunta, pastores destinam um ano para dar o dízimo aos pobres? Algum período de tempo, pelo menos? A cada 3 anos, 7, alguma coisa? Fica aí no ar a pergunta. Então vamos recapitular sobre os 3 dízimos que no Velho Testamento que não podem mais ser praticados, tá? Porque não tem o templo, essas coisas eram só para os levitas, por todos esses motivos. Maser Rishon, que era o primeiro dízimo que era dado aos levitas, que era 10% da colheita, que por suas vezes os levitas retiravam 10% e davam para o Kohen, ou Kohen, que é o sacerdote em hebraico, tá? O Maser Sheni, que era o segundo dízimo, que no primeiro, segundo, quarto, quinto e sétimo ano sabático, o agricultor retirava 10% do melhor da colheita, então aqui é diferente do primeiro, não era 10% de tudo, e levava para Jerusalém, onde era comido ou redimido. É um mandamento judaico que muitas vezes é traduzido erroneamente como caridade, tá? Ela tem origem na palavra tzedek, que é justiça, sendo uma tradução mais precisa, justiça social, que nem eu falei naquele vídeo. É a obrigação que todo judeu tem de doar algo de si, quantificado que no mínimo 10% dos ganhos ao necessitado judeu ou não, filho de Noé, um não judeu. Então é uma obrigação o judeu fazer esse tipo de justiça social, que não é caridade, tá? Pode até ter tomado como caridade, mas é justiça social para que haja igualdade, né, entre as pessoas. Também podem ser doados trabalhos ou conhecimento. E todos os judeus têm que cumprir o tzedakah, tanto os judeus ricos, quanto os miseráveis, quanto as crianças. Tá? É um mandamento. Maser Ani. O dízimo do pobre, que no terceiro e sexto ano do ciclo sabático, ou também no sexto ano também, ao invés de levar-se o Maser Sheni ao templo sagrado, esse era dado aos pobres.
Hoje os judeus praticam tzedakah, ou mesmo zedakah, tá bom? Esse tipo de vocês podem tomar como caridade, mas é mais uma justiça social. O resgate dos dízimos. O resgate do dízimo se refere a votos. Então não tem nada a ver com esses 3 dízimos aqui que eu falei para vocês. Ele é basicamente sobre votos. Jacó fez um voto que serviria a Deus se ele abençoasse. Um voto é que nem a promessa católica. Eu prometo para Nossa Senhora que se eu conseguir um emprego eu vou parar de fumar. É uma promessa. É um voto, é a mesma coisa. E Jacó prometeu para Deus que ia dar o dízimo para ele. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então aqui, tá vendo, amadinho? Jacó deu o dízimo. Alguns religiosos vão dizer isso, mas eles ignoram aqui, que ele fez um voto. Então não é bem um dízimo isso aqui, ele fez um voto de dar uma 10ª parte do que ele tivesse. Tem algum problema a pessoa fazer um voto na igreja? Não. Não tenho nada contra. Quem é religioso ou cristão quiser fazer, não tenho nada contra. Tá? Davi também fez um voto incondicional, que nem a gente vê aqui no Salmo 132. Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições, como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso Deus de Jacó, dizendo: certamente que não me entrarei na tenda de minha casa, nem subirei à minha cama, não darei sono a meus olhos, nem repouso a minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso Deus de Jacó. Então Davi também fez um voto. Os votos eram totalmente voluntários, Deus não exigia voto, a pessoa fazia se quisesse. Como está mostrado aqui em Deuteronômio 23. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-se de votar, não haverá pecado em ti. Então, quando alguém quisesse fazer um voto, a pessoa tinha que cumprir rapidamente. Mas se um homem fizesse um voto, não deveria tardar em cumpri-lo. Às vezes a pessoa fazia algum voto precipitado, e Deus proveu um meio de substituir o compromisso, caso acontecesse isso. Em Levítico 27, trata-se do resgate dos votos. Aqui, também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará a sua 5ª parte sobre ela. O que é isso de resgatar, Ronaldo? Bom, poderiam ser resgatados tanto pessoas, deixa eu mostrar aqui o versículo para vocês, quando alguém fizer algum voto particular, segundo a tua avaliação, serão as pessoas ao Senhor. Então o voto você poderia oferecer a uma pessoa, que nem, por exemplo, Jefité. Ele falou que o que entrasse na porta da casa dele, ele ofereceu ao Senhor. Coincidiu de ser a filha dele. Então ele fez um voto ao Senhor para poder ganhar a guerra. E no caso ele ofereceu a primeira coisa que entrasse, que foi uma pessoa. Então você podia fazer um voto de uma pessoa. Ronaldo, mas Jefité ali ficou um negócio meio esquisito. Sim, vamos pegar outro exemplo então. A mãe de Sansão. A mãe de Sansão não, a mãe de Samuel. Ela não podia ter filhos. Ela fez um voto para o Senhor que se ela tivesse um filho, ela ia consagrar esse filho ao Senhor. Aí depois que o menino cresceu, desmamou, o menino foi criado no templo. Ela ofereceu a pessoa. Tá? Então os votos poderiam ser pessoas, animais, uma casa ou um campo. E sempre deveria ser avaliado segundo o ciclo do santuário. Apesar que, no caso dos animais, não poderia ser trocado por outro animal, pois os dois seriam santos, que nem no versículo 9 e 10 de Levítico 27. Interessante que no caso de seres humanos, a classe social não queria dizer nada, pois as pessoas eram avaliadas pela idade, não por posses. Um sacerdote e um trabalhador comum tinham o mesmo valor, desde que tivesse a mesma idade. Então a sociedade não era dividida por classe social, eu sou mais rico, eu sou mais importante que você. Na verdade eles respeitavam mais a idade das pessoas, tá? O dízimo é sagrado e não pode ser resgatado, pois é santo ao Senhor. Mas se alguém quisesse resgatar, porque às vezes dava em sementes, e iria precisar delas para um novo plantio, poderia fazer a troca por dinheiro, acrescentando 1/5 do valor que valia aquelas sementes. Tá? Esse é o resgate dos dízimos, que na verdade é só esse caso aí da semente que é dízimo, né? O resto é votos. Para finalizar o vídeo agora, pessoal, deixa eu ver quanto tempo eu já estou aqui de vídeo. 24 minutos. O cristão deve dar o dízimo? O dízimo era preceito da lei judaica, tá? E não vemos em nenhum momento Jesus ou os apóstolos mandando dizimar ou pedindo dízimos. Não vemos. Na verdade, nós vemos o oposto em Hebreus. Amadinho, mas você colocou ali um versículo de Jesus falando dos fariseus dando dízimo da hortelã e ele fala, fazeis estas coisas. Tá, os fariseus eram judeus, pessoal. Os cristãos não. Tá, então é diferente. E em Hebreus nós vemos outra coisa. Olha o que o autor de Hebreus fala. E assim todo sacerdote aparece cada dia, na época do autor,
ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Mas este, Jesus, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. O que ele está falando? Que Jesus já fez um sacrifício para acabar com os outros. Perfeito, não tem mais sacrifício. O próprio autor de Hebreus fala aqui, ó, pois tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, note que ele está falando aqui dos dízimos, que ele coloca, ó, cada ano. Estão vendo? Pode aperfeiçoar o que eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, aqui ó, de novo, a cada ano, não falei que era o final da colheita? Cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e bodes tire os pecados. Por isso, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradam. O que ele está dizendo? Que Deus já estava de saco cheio de sacrifícios e ofertas, como nós vemos em Amós, Oséias, os profetas mais recentes. E aqui no versículo 13 ele fala assim, ó, portanto, oferecemos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Isso é, fruto dos lábios que confessam o seu nome. Sacrifício de louvor. Então, não existe isso de ficar sacrificando mais como a cada ano semente, boi, ovelha, essas coisas. Ele fala que o sacrifício tem que ser o sacrifício de louvor, porque Jesus já fez um último sacrifício. Então, se você que está vendo esse vídeo é cristão, você não tem que estar dando dízimo, você tem que fazer um sacrifício de louvor. Ah, Amadinho, mas se eu quiser fazer um voto, Amadinho, faz, mas vai... Aí para quem que você vai dar o dinheiro desse voto, ou o que você prometeu? Para Deus? Beleza. Para qual igreja Deus deu procuração para representar ele? Foi a Igreja Universal, foi a Adventista, foi a Batista, foi a Assembleia de Deus? Não, pessoal. Se você faz um voto para Deus, esse voto tem que ser pago para um pobre, porque Deus não deu procuração para nenhuma igreja representar ele. Aí são homens que se tornaram pastor por conta própria e começaram a cobrar dízimo. Mas se esse dízimo não está indo para Deus, lamento, vocês estão só se enganando, tá bom? Então tá aí, eu vou encerrar aqui o vídeo, que ele ficou até bastante comprido, tá mais do que eu esperava. Quem gostou, pessoal, eu sei que é chato estar lembrando de todo o vídeo, dá um likezinho no vídeo, quem sabe assim o canal até continue. Se tiver interação, comentário, atividade, comente aí se vocês sabiam tudo isso de dízimo, essas curiosidades todas. Manda aí pro seu amigo dizimista, que fica aí trabalhando o mês inteiro para depois dar 10% pro pastor. Quem sabe leva eles à reflexão também, tá bom? Lembrando que esse vídeo não é um ataque, esse vídeo é um estudo didático sobre o dízimo nos tempos bíblicos. Tá bom, galerinha? Então, obrigado aí a todos por terem assistido. Paz a todos.